meus irmãos. Oremos, amado Deus, eterno Pai, bendito e honrado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, ó Pai, levantamos as nossas mãos em direção à nossa casa, ó Pai, de onde te pedimos, ó Deus, dê vitória. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és verdade e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da
assento. Aleluia. Amados, hoje é um culto bem dinâmico, como nas terças-feiras. Tá? Os irmãos podem de repente estranhar a liturgia, mas é água na colher, porque daqui a pouquinho nós já queremos estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero convidar neste momento o grupo das irmãs estarão adorando juntamente com os varões nessa noite. Logo após nós estaremos levantando mais um clamor, como na terça-feira, também apresentando os nossos visitantes. Eu quero pedir só que os irmãos agilizem, porque daqui a pouquinho nós queremos já estar passando para a palavra. Aleluia. Logo após, o pastor Luciano vai estar levantando um clamor pela nossa cidade, pelo nosso país. Logo após as irmãs estarem louvando o nome do Senhor.
colocar sobre nossos pés, nos levantar um clamor, uma oração para o nosso país, para a nossa cidade. Aleluia. E vamos agradecer a Deus, que a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a nós. Então você pode agradecer a Deus por Ele ter te escolhido e você está aqui nesta noite, amém? Para adorar o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, diante dos teus olhos, diante da tua face, nós estamos aqui, Senhor, para levantar um clamor, Senhor, pelo nosso país, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, agora já oramos, já começamos, ó Pai, a repreender todo o principado, meu Pai, que tem se levantado contra o nosso Congresso, meu Pai. Visita, meu Pai, o presidente, visita, meu Pai, o Senado, os deputados, meu Pai. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor. E nós, da autoridade que há que o Senhor, meu Pai, nos deu, nós repreendemos, meu Pai, todo o principado que tem se levantado contra o nosso país, contra o nosso Congresso. Nós entregamos também em tuas mãos a nossa cidade, Pai. Cidade de Juiz de Fora. Meu Pai, toma em tuas mãos. Repreende todo o mal, meu Pai, contra a nossa cidade, Pai. Abençoando. Pai, hora especial agora, Pai. Pela vida do meu Pai, que só se está, meu Pai, internado. Visita o teu filho lá, Senhor, tenha misericórdia dele. Eu sei que a tua igreja tem orado, mas a oportunidade foi me dada. Eu já entrego em tuas mãos hoje aqui na igreja, para o Senhor, meu Pai, fazer o melhor para o meu Pai. Eu te louvo, Senhor, pela minha família. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Quero pedir a nossa irmã Adriana que já se prepare, juntamente com suas filhas, que daqui a pouco já estará louvando o nome do Senhor. Amados, além da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos algumas pessoas que cooperam conosco nessa noite, que crente não visita, né? Crente, ele coopera. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, a minha irmã, a Raildo, o Pedro e o Edson, ali da ADEC, que estão hoje juntamente conosco, cultuando a Deus. Também é um prazer muito grande, nossa irmã Sidneia, dá um símbolozinho na tua mão. Sidneia, congregamos juntos há 9 anos atrás, mais ou menos, né? 9 anos, e hoje ela está retornando para Juiz de Fora. É um prazer muito grande tê-la conosco nessa noite também. Está conosco também pastor Henrique, convidado do nosso irmão Marcos, está aqui à frente também. E é um prazer muito grande, eu gostaria de colocar sobre seus pés o Toninho. Coloque sobre seus pés, meu querido. Toninho, eu tive o prazer de conhecer, mas eu estava dentro do carro. Não tive como parar para a gente conversar. Eu estava com o pastor Luciano, a Rebeca, que eu vi bem pequenininha, hoje já está essa moça, e a missionária Michele, que hoje está responsável de nos trazer a palavra do Senhor. Eles são ali da cidade de Paraíba do Sul e hoje estão adorando a Deus conosco. Vamos dar uma saudação bem calorosa para os nossos irmãos nessa noite. Quero convidar a missionária Michele para tomar assento aqui conosco nessa noite. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Bota a igreja que tu és, siga atrás do trabalho tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dá as mãos e ele não será. Senhor. Pastor Mauro vai estar orando neste momento. Nós estaremos recolhendo dízimos e ofertas, e logo após nossa irmã Adriana com as suas filhas estarão adorando o nome do Senhor, e logo após as nossas irmãs adorarem o nome do Senhor, nós já estaremos ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor uma vez mais. Mesmo assentados, queridos, feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Paizinho lindo, Deus, agora, Senhor, a tua igreja vai adorar a Ti, Senhor, com os dízimos, com as ofertas.
Nós te pedimos, Pai querido, que tu venha abrir as comportas do céu sobre a tua noiva, sobre a tua igreja. Senhor amado, abre as portas, Senhor, que prospera o teu povo, Deus, e que a tua seara, que a tua obra, que o teu reino possa continuar avançando. Assim nós te pedimos, gratos em nome de Jesus.
Pai. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu grande, bendito e poderoso nome. Jesus, o nosso coração alegre está, preparado, Senhor, para receber uma porção da tua palavra. Papai, que nada venha nos tirar a atenção, mas que possamos estar agora, continuando no mesmo propósito que viemos, Senhor, que é te adorar e te ouvir. Agora a tua filha, ao qual o Senhor a escolheu para estar, Senhor, em incumbência de nos trazer a palavra. Nosso pedido a ti é, Senhor, usa ela, dá ela graça, direção, autoridade, poder, Jesus querido. Fala ao nosso coração não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu tens para falar com cada um de nós. Papai, que o Senhor continue na condução deste culto, que o Senhor continue agora na condução desta palavra, que ela venha a ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Por isso, Senhor, nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja, que é a Santa Paz do Senhor. Amém, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá glória. Ele deve ser adorado, exaltado. Ele está acima de todas as coisas. Quero exaltar a Deus, glorificar a Ele. Em primeiro lugar, a minha gratidão por essa rica oportunidade, por mais uma vez a qual o Senhor me concede de estar aqui compartilhando com a sua amada igreja uma porção da sua santa e sagrada escritura. Prazer conhecer mais um povo, uma igreja linda que vai morar no céu. Para nós é um prazer muito grande. Aleluia, louvar a Deus por esse culto de gratidão de encerramento dessa campanha Restaurando o Altar. Já gostaria que você abrisse as vossas Bíblias um tema a qual me foi passado, Restaurando o Altar, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Enquanto você abre a sua Bíblia, desde já quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Paulo. Deus seja louvado pela sua vida, sua família, que o Senhor Deus continue sustentando na face dessa terra e confirmando os seus passos. Também pastor dirigente para mim, para ir, na Assembleia de Deus, pastor Natanael. Amém. Quero louvar a Deus pelos demais pastores que se encontram na minha retaguarda, pela sua vida que nesta noite veio aqui entregar a sua melhor parte para o Senhor. Eu costumo dizer que o culto ele tem duas melhores partes: a parte que a gente entrega para Ele, e depois a parte que o céu abre, e conforme a nossa adoração, o céu devolve a porção. Que cada mão estendida para cá nesta noite venha ser como um solo fértil, aberto, aleluia, diante do céu, e que o Senhor possa entregar a cada um segundo a sua vontade e o seu querer. É o que eu declaro nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Quando os irmãos encontraram, vai dizer amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos falassem apenas o versículo aqui inserido nessa campanha, versículo de número 30, mas também o versículo de número 38, depois do 39. Vai dizer assim a santa palavra do Senhor: então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E todo o povo aproximou-se dele. Então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículo de número 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e ainda lambeu a água que estava na vala. Versículo de número 39. Então o povo, vendo tudo isso, repita isso aqui comigo. E o povo, vendo tudo isso, prostrou-se com o rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus. Amém? Somente até aqui os irmãos podem se assentar, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Irmãos, o versículo que nós acabamos de ler e fazemos menção aqui nesta noite, no versículo ao qual está inserido aqui nesse texto, vai nos falar acerca de um período a qual o povo de Israel estava vivendo um pouco distante de Deus, se rendendo a um Deus por nome de Baal, sobre um governo injusto que ali predominava. A palavra do Senhor vai dizer que o cenário era de crise, o tempo era um tempo de escassez, humanamente falando era um tempo de impossibilidade na face da terra, mas a palavra
Senhor vai nos dizer que nenhuma adversidade, nenhuma resistência, nada que possa vir ao contrário é capaz de impedir a palavra do Senhor de se manifestar quando Deus quer agir, aleluia, com o seu poder sobre a face dessa terra. Ora, é a Bíblia quem diz que quem tem autoridade até manda, reis ainda decretam, mas somente o nosso Deus é aquele que determina, dando então a sua última palavra. É por isso que
Michele, é alguém que a Bíblia diz que nem os céus podem conter esse Deus. No seu original, e onde rei vai viver. O que é isso, irmã Michele? Traduzindo para uma porção pequena para a tua vida nessa noite, é o teu Deus te dizendo: eu sou exatamente tudo aquilo que você precisa que eu seja. Na tua dor, eu sou a sua cura. Na tua luta, eu sou a tua provisão. E ainda que Satanás se levante tentando trazer guerra, eu sou o Deus que te traga paz. Esse é o Deus que você serve. Esse é o tamanho do poder que ele carrega na vida de alguém que o agrada. Mas é lindo que quando a gente olha para cá pro texto, por que a gente desanima, irmã Michele? Porque a Bíblia vai dizer que essa promessa, ela é liberada lá no versículo de número 1, no capítulo 18. Mas o cumprimento dela está onde? Só lá no versículo 45. E o que é esse tempo aqui no meio, irmã Michele? Aqui é uma lacuna. Aqui é um tempo. E para que serve esse tempo? Porque é nesse tempo que eu e você revelamos quem nós somos diante do céu. Quando Jesus veio na face da terra, a Bíblia diz que com ele tinha uma multidão, tinha os seguidores, tinha os discípulos e tinha os mais íntimos. E eu já quero fazer uma pergunta aqui debaixo da autoridade de Deus. Quando o Senhor te olha, qual desses personagens nós somos? Porque a multidão seguia ele. Os seguidores estavam com ele. Aí tinha os discípulos e tinha os mais íntimos. E eu não estou falando acerca daquilo que a gente quer, porque querer a gente quer muita coisa. Mas o céu nessa noite é restaurando altar, não é isso? O céu nessa noite está dizendo sobre poder, graça, unção, presença e manifestação dela na tua vida. É só, aleluia, através do sacrifício. É por isso que a única diferença que tem entre o discípulo e o seguidor é que o discípulo entendeu para que ele foi chamado. O discípulo, ele entende que a essência do evangelho sempre foi sacrifício e renúncia. Renúncia e sacrifício. E se é para falar de renúncia, Filipenses capítulo de número 3, Paulo vai dizer que acerca dessas coisas, mais do que ele não teve, porque, irmã Michele, porque tudo que um homem possa imaginar na face dessa terra, sobre fama, glamour, status, ele tem. Mas ele diz, por amor a ele, eu renunciei. Mas tem alguém querendo receber do céu aquilo que eu, Paulo, um dia recebi? Ora, o céu ainda está disponível. Basta apenas então, e é o que ele te diz, renuncie. Entendendo o que? 2 Timóteo 2, versículo 4, a Bíblia vai dizer que ninguém, soldado nenhum que se alista no soldado do exército do céu, ele passa a se envolver com as coisas aqui dessa terra depois disso. Por quê? Porque ele entende, segundo as Coríntios 5, versículo 14. Porque, o que diz lá? Porque se um dia um único morreu por todos, logo todos morreram por um. E se ainda há alguém vivo aqui na face da terra, então esse não vive mais a sua vida, mas vive a vida daquela que já morreu aqui. Aleluia! É isso. É sobre isso. É o mesmo poder que está disponível para nós. É a mesma unção. É a mesma graça. A questão é sobre o altar restaurado. Quem é que tem um altar restaurado para receber tudo que o céu está disponível? Aleluia! Às vezes, pastor Luciano, a gente ouve alguém dizendo assim: fulano largou tudo para servir Jesus. Mas eu acho errado, pastor. Porque a gente que nasceu um dia, todo aquele que nasceu um dia, ele encontrou o bom tesouro de Mateus 13:44. Ele vai entender que um dia na vida dele, ele largou nada para seguir o tudo. Ele largou nada para seguir o tudo. Por quê? Porque o homem mais sábio da face dessa terra, Salomão, disse que tudo aqui é vaidade. Eu tenho que ser, eu tenho que ter, eu tenho que provar que o meu é melhor, que o meu é mais bonito, que o meu é maior. Ou então é a questão de espírito.
O problema dessa geração é que a gente procura em tantos lugares o que já está nele. A gente vai em tantas pessoas, tantos lugares, tantas fontes, quando ele está dizendo, já está tudo pronto e preparado em mim. Tudo que você precisamos para viver com plenitude, ele já nos deu. Ele nos deu o Filho para que fôssemos salvos. Ele deu a palavra para que tivéssemos vida nele. E ele nos deu o seu doce Espírito para que nós contemplássemos a manifestação dele na nossa vida. A gente quer tudo. A gente só não quer estar com ele. É por isso que muita gente fala dele, mas pouca gente fala com ele. É por isso que um fala, os outros 99 falam o que escutou. Tem gente que confunde, pastor, a melhor cadeira com o melhor lugar. Tem tanta gente brigando pela melhor cadeira enquanto o pai está dizendo: se você conseguisse chegar no primeiro lugar, aí são as minhas mãos, eu posso te dar. Mas aí da graça, na presença do Pai, é nos pés dele. E a gente entende isso quando a gente começa a buscar esse lugar, porque o segredo está no lugar. É só você ir nele. Para que Jesus nos chamou e não Michele só para estar com ele. Se você olhar os evangelhos, para que Jesus chamou os 12 só para ficar com ele. Se a gente entendesse o segredo, que é todo dia só para ficar um cadinho com ele. E quando a gente lê a palavra, só vai até ele. Só fica com ele, que por onde você passar, você vai transformar nele. É por isso que a Bíblia diz que quanto mais dele a gente busca, mais cheio, mais parecido com ele. É o Salmo 115 que diz: você se torna parecido com aquilo que você mais adora, ou com aquilo que você mais se entrega. É por isso que de Gênesis, Apocalipse, o Senhor está te dizendo: me adore, me adore, me adore. Porque não chega por causa dele, não é por causa de você. Quanto mais você adorar, é como diz Atos 3, olha para nós. Michele vai olhar para mim, que não tenho. É Deus dizendo: você vai ficar tão cheio da presença dele, que quem olhar para você vai receber do céu. E é por isso que o Senhor veio na face dessa terra, somente para que nós viéssemos a ter vida nele. Lembra do tabernáculo? É o que está lá em Levítico 6. Quando você entrava no tabernáculo, ele tinha o quê? A lei do holocausto. A lei do holocausto, ela ensinava o sacerdote ao quê? A função de manter a chama sempre acesa. Aí a gente pensa que a manifestação da presença, o poder, glória, não é mais para nós, era para o tempo antigo, é mesmo? E o que diz lá em 1 Pedro 2,9? O que diz lá em Apocalipse 1, versículo 6? Que nós somos o seu reino peculiar. Nós somos a sua geração santa. Nós somos os sacerdotes escolhidos a dedo pelo nosso Pai para servir a Ele. E a prova disso é 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. As duas únicas razões que eu e você estamos na face da terra, qual são, irmã Michele? Servir a Deus e esperar a Cristo. Repita comigo: servir a Deus e esperar a Cristo. Por isso eu te digo nessa noite, se tem algo que está afligindo mais o teu coração, que esteja muito longe disso, é o Senhor te dizendo: eu te convido a voltar para o altar. Aleluia. Porque tudo isso vai ficar. É Deus. Mas o homem que coloca no Senhor a sua confiança viverá o céu na terra. O céu é para quem já foi. Aleluia. O Senhor nos remete para esse altar. Esse altar do sacrifício é vida com Ele. É o Senhor que nos escolhe. Às vezes a gente pergunta: por que a gente não vê mais o poder no meio da igreja? A gente nunca viveu em um tempo com tanto conhecimento, pastor, com tanto texto, contexto, exegese, hermenêutica. Mas quando o céu olha para a terra, o céu está dizendo: está faltando poder. Não, Michele, conhecimento não é bom, e prossigamos em conhecer, entendendo que conhecimento não despedaça jugo. O que despedaça jugo ainda é a unção. É o poder de Deus. Porque é o poder de
que é a unção, irmã Michele? É alguém com tempo e reverência para Ele. É só isso. É disponibilidade. É alguém que esteja na brecha. Aí nessa noite, quem sabe tem alguém dizendo: ai, irmã Michele, mas eu tenho tanta luta. Deixa eu te dizer, todo ser humano que passa o dia inteiro murmurando, dizendo que tem muita luta, essa pessoa nunca ainda teve um encontro com o Senhor. Experimenta consagrar um cadinho mais. Experimenta você orar um cadinho mais. Adorar Ele um pouquinho mais. Que você não só vai conhecer o Deus que te chamou, mas o Deus que vai te fazer passar por toda essa luta. Vai ser para falar de luta. Olhe para cá uma história. A Bíblia diz que um dia Deus vai e chama o homem a saber, Noé. E Deus vai dizer algo para ele muito lindo. Deus vai dizer: Noé, eu tenho uma medida para você cumprir. Qual é a medida, Senhor? Vai lá e constrói uma arca para mim. Aleluia. E eu creio que Noé naquele tempo vai dizer: Senhor, vai vir uma multidão para poder me ajudar? Até vai. Vai te chamar de doida, vai dizer que você não é capaz, para dizer que você não consegue, para dizer o que é que você está fazendo aí separado de todo mundo. Mas é o Senhor me dizendo: não se preocupa, apenas cumpre a medida que eu te dei, Moisés. Aleluia, Noé. Aí ele chega até Moisés e diz: Moisés, vem cá receber a tua medida. Aí Moisés, quando chega pertinho dele, diz assim: ó, para você a tua medida é um povo. Pensa num povo obediente, pastor. Aquele povo que Moisés liderava. Pensa, bonzinho, concordava com o pastor, ajudava na igreja em tudo, não discutia, adorador, por esse murmuração letina. Aí o Senhor dizendo: cumpre a medida, Moisés. Quando Moisés tá achando que você tem luta? A medida de Moisés. Quando ele termina, lá vem Deus chamando: Josué, vem cá um cadinho. Moisés cumpriu a medida dele, vem cá cumprir a tua. Senhor, mas eu não sou líder. Vem cá, Josué. Vem cá, mas Senhor, eu não sou capacitado. Quem foi que disse que eu escolho capacitado? Eu escolho e capacito aquele que eu quero. Eu sei que às vezes você pensa de você mesmo que não dá. Eu sei o que as pessoas dizem ao teu respeito. Eu sei que tem muita gente que chega pro pastor para dizer que tem gente melhor, que tem gente mais capacitada. Só tem um porém: eu sou Deus ainda e não estabelece nada. Se é você que eu escolhi, não é você que cumpre a medida. Cumprir medida. É diferente, luta para cumprir medida. Aí ele chama Davi: Davi, vem cá receber essa medida. Pensa, é o que era para Davi? Era um ursinho, aí depois um leãozinho, aí eu falo: agora é o gigante. Aí eu: não. Só para você não esquecer quem você é, eu vou te dar umas batalhas, eu vou te dar umas guerras, Davi. Porque quanto mais guerra você tem, mais pertinho do altar tu fica. Aleluia. Davi cumpre, lá vem. E aí ele chama e diz: pensa, já não bastava 450 profetas de Baal. Aí vem aquela Jeza do campo. E Deus essa noite me trouxe aqui para perguntar para você: qual é a tua medida? É a luta uma medida para cumprir. Porque a hora que tu entender que se você está em fidelidade com o reino, está fazendo tudo certinho, mas o sacrifício está grande, a fita da medida está aumentando, é Deus dizendo: está no caminho certo. Aguenta só mais um cadinho. Quanto mais cumprida for, maior a manifestação da glória. Quanto mais a profundidade desse vale, mais vai ser a exaltação do céu sobre a tua vida. Eu sei que tem luta, tem choro, tem rejeição, tem abandono, mas é o Senhor dizendo: quanto maior for a perseguição, maior vai ser a unção e a capacitação de Deus sobre a tua vida. Ai, irmã Michele, eu não quero tapinha nas costas e depois uma punhaça, eu não quero, não. Então se prepare para ser o ser humano mais miserável da face da terra. Porque todo aquele que é escolhido, ele sabe que ele tem um chamado. Mas quem é escolhido
precisa entender que sem fogo, a lenha é o essencial para o fogo, para a manifestação do Senhor na nossa vida. Às vezes a gente diz, irmã Michele, mas eu já vou na igreja, eu já aceitei Ele como meu Salvador, eu já tive encontro com Ele, é mesmo? Um dia eu pensava que eu tinha tido encontro com o Senhor, eu estava cheio de mim, até um dia eu ouvi falar acerca de um homem que teve encontro com Deus. A saber quem? Paulo. Abaixo do Senhor, na terra para mim não teve um homem como Paulo, um dos piores homens que já existiu na face dessa terra. A Bíblia vai dizer que, mas quando esse homem teve um encontro com o Senhor, aleluia, e olhe para cá, a Bíblia diz que 3/4 da revelação que o céu entregou para um homem acerca da implantação da igreja, o céu entregou para um único homem. Quem pensa? E sabe que eu descobri um dia que um dos maiores desejos de Paulo era conhecer quem, pastor? Os 12. Por que, irmão Michele? Os 12 tinham andado com ele. Pensa, quero chegar perto dos 12, pastor. Andaram com ele. Paulo não teve esse privilégio, mas ele escreve em uma das suas cartas dizendo acerca do que buscava, muito proveito eu não tive. Por que, irmão Michele? Porque ele descobriu, pastor, que não era sobre o andar com ele, mas era sobre quanto você pode se deixar queimar por ele. Não é sobre quanto eu posso bater no peito e dizer que eu tenho dele, é quanto o Senhor pode abrir a boca para dizer que ele tem de você. Aleluia! Aonde você é conhecida? Só na sua casa? No seu bairro? Por onde você passa? Aleluia! É preço, é ter altar restaurado, é unção, é tempo disponível para Ele. O Senhor te espera. O que é unção, irmã Michele? É alguém com disponibilidade na brecha. E sabe qual a notícia mais linda para nós aqui nessa noite? É que o Senhor não está escolhendo, Ele está procurando. Olha que coisa linda, pastor. Mas não tem concorrente. Não tem concorrente. Ele diz, se tu estiver na brecha, com o altar restaurado, o fogo cai, o sobrenatural acontece, e eu manifesto ele agora. Não tem nem concorrente para mim, para você. É Deus dizendo, o problema nunca foi fogo, o problema não é a manifestação, o problema é o altar restaurado que o céu não tem encontrado na nossa geração. O que é isso, irmã Michele? É alguém com disponibilidade para dar na brecha. Aleluia! O que é isso? É Deus olhar lá no alto do céu e encontrar uma única mulher 100% natural, buscando um ambiente sobrenatural para atrair o sobrenatural para a terra. Eu vou repetir isso aqui. O que é isso, irmã Michele? Quando Deus olha para um homem 100% carnal, natural, buscando um lugarzinho espiritual para atrair o sobrenatural para a terra. Que nessa noite não venha ser só um culto de agradecimento, mas que nessa noite possa ser um marco para a tua vida. Porque tem noites, tem dias que tudo que eu e você precisamos é de uma palavra que nos dá uma direção para um caminho para a gente viver o extraordinário. Que nessa noite a gente possa sair daqui carregado com essa lenha para o nosso altar. Que nessa noite a gente possa sair daqui não ouvindo falar, mas vendo o que a gente leu no início desse texto. E o povo olhando para Elias, que era Elias, irmã Michele, Elias representava a igreja. É chegado
dia, não pode ser um dia. Disciplina é tudo na vida de um escolhido. Todo dia você edificar o altar. Todo dia você carregar um cadinho de lenha e derramar sobre ele. Todo dia. O que vai acontecer, irmã Michele, não vai existir sequer um lugar lá fora que quando você pisar, o Senhor já não tenha chegado na tua frente e tenha executado tudo por você. Aleluia! Mas é necessário esse altar. A gente às vezes fica pensando, mas a gente precisa entender a diferença de cinza para lenha. Cinza é o ministério que já acabou na tua vida. Não adianta ficar pensando, se questionando, porque se Deus findou, se Deus determinou, acabou. Mas e a lenha? A lenha é o ministério novo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. A lenha é o novo que Deus tem para fazer. O problema é que às vezes na nossa vida a gente vai vivendo e carregando cinza. A gente vem para a igreja dizendo, eu vou com esse rompamento, se gostou, me dá a oportunidade, eu vou cantar isso aqui mesmo. Não é esse versículo, é essa palavra. Quando o céu está dizendo, hoje é noite de renovo, hoje é noite de aleluia, de transformação na minha casa, é noite de restauração do altar. É o céu dizendo, não, é só trazer a lenha nova, entregar sobre o meu altar, há um fogo que vai descer, há uma graça que vai cair, o Senhor vai mudar tudo, vai colocar tudo no lugar da tua vida. É tempo de novo, minha igreja. A gente não entende isso. Eu demorei anos na minha vida para entender isso. E eu vou voltar a te falar uma coisa. Vou encerrar minha mensagem daqui a pouco. Eu não sei qual é o segundo maior chamado que Deus tem na tua vida. Mas o primeiro é o Senhor. O Senhor te chamou para estar com Ele. Só para ficar com Ele. Só para derramar a graça dele sobre a tua vida. A gente se descabela. A gente faz tanta coisa, a gente se mata fazendo aquilo que o Senhor mandou. Só que a gente precisa entender que a gente não foi chamado para ser substituto de Deus. A gente foi chamado para ser representante dele na terra. Mas Michele, o que faz um representante? Ele cumpre o ofício. E quem vem e faz? O único que é insubstituível. O problema é que a gente quer tudo, a gente só não quer cumprir ofício. A igreja do Senhor vai vivendo numa rasura. E a gente precisa entender que em questão de rasura a gente vai em qualquer lugar. É só movimento. É só movimento. Aleluia. Eu sinto dizer isso aqui. Mas você sabia que tem bairros que tem mais igreja do que bairros? Tem bairro que tem mais igreja do que bairro. A questão é só mais uma igreja? Eu vou ser só mais uma irmã? Eu vou ser só mais, aleluia, eu vou ser só mais uma? É o Senhor dizendo, aleluia. Antigamente era sobre um culto e 3.000 almas. Hoje às vezes tem 3.000 cultos e tem quantas almas? Aleluia. É tempo da minha igreja voltar à origem. É tempo da minha igreja voltar ao primeiro amor. É tempo da minha igreja voltar a restaurar o meu altar. Às vezes a gente diz que a gente é peregrino numa terra estranha.
só tem adorador por excelência, gente que não falta culto. A gente, a maioria, só vai na igreja uma vez e quando chega, é dia de domingo. Quando chega atrasado. Aí quando chega, do lado de fora, quer colocar a conversa no lugar. Aí quando entra, quer ir no banheiro, quer beber água. Aí quando senta, aleluia, repara muito mais naquilo que está subindo do chão para o altar do que aquilo que está descendo do céu para o altar. Aí a gente quer que em 20 minutinhos de palavra o céu se abra, Deus desça, mundo fale, paralítico ande. É o Senhor dizendo: não vai acontecer. A igreja trocou a busca da presença pela volta da reverência. Volta na igreja. Quem chegou aqui nessa noite procurando pela presença dele? Quem chegou aqui buscando pelo principal convidado aqui nessa noite? Vem ali pra cá. A igreja primitiva, eles não buscavam um altar. A vida deles era um altar. Se a gente olhar para a igreja do século passado, eles nem sabiam falar direito. Mas como se prostrava, a igreja era encharcada do poder da manifestação de Deus. É o Senhor dizendo: é tempo de você voltar a cumprir o ofício. E eu, Senhor, voltarei a realizar a manifestação do sobrenatural no meio da minha igreja. A gente ora, a gente jejua, não, Michele, a gente jejua. A gente ora como? É difícil para discípulo, pastor, entender o cumprimento de ofício. Quais são os dois maiores cumprimentos de ofício? Oração e jejum. Jejum e orar. Aí quem está no início de caminhada é Pedro, é como Pedro. Olha Pedro, lá em Lucas 5, versículo 5, o Senhor disse o que para Pedro? Pedro, vamos passar para outra margem. Aí quem vai responder para o Senhor? Senhor, nós passamos o quê? À noite, cuidando de quê? Das coisas do reino? Não, cuidando do bolso. E não pescamos? Aí vamos dar desculpa, que é início, discípulo começando a caminhar na igreja. Tá bom. E no final, quantos anos está na igreja? O que melhorou na tua oração? O que melhorou no nosso jejum? O que no início era desculpa. Aí a gente deu os discípulos no final da caminhada deles. Mateus 26, versículo 40. Jesus está no pior momento da vida dele e chama quem? Os discípulos, e vai pedir o que para eles? Vocês podem vigiar quanto tempo? Uma hora aqui por 1 hora. Pedro tinha passado quanto? A noite toda. Vocês podem vigiar uma? Aí Jesus volta, versículo de número 40, e eles estão, versículo de número 43, eles estão, versículo de número 45, eles estão o quê? Onde é que pro bolso, pra noite, pra net, pro bate-papo, a gente entra madrugada fora, agora pro reino na hora de curso, se o pastor chama pra campanha, se o pastor fala vamos orar de madrugada, quem tem disponibilidade pra noite, se ele encontrar 1, 2, 3,
livro de Isaías um dia me provou que tudo que o Senhor tem para a vida de alguém já está pronto e preparado. Você busca, Deus te revela. Mas Michele, eu quero dom, eu quero poder, eu quero revelação. Consagra, adora, busca, separa aí, busca, eu rasgo a minha Bíblia. Se você não receber do céu para você, não, Michele, eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso, eu quero matéria. Planta. Você plantar matéria, você vai colher matéria. Mas se você plantar oração, consagração, o céu vai derramar sobre a tua vida aquilo que ninguém mais pode te dar. É só ficar com Ele. Uma Michele, eu queria tanto conhecer um pouquinho mais acerca das coisas do reino, um pouquinho mais acerca das coisas do céu. Eu encerro a minha oportunidade aqui te dizendo duas coisas. Primeiro, o céu não veio para quem é grande. O céu veio para quem reconhece que Ele é. Prova disso, um dia tinha um ladrão na cruz. Aleluia. E o que ele disse para o Senhor? Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa alcança misericórdia. Mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor, Ele muda decreto, cenário, rota, Ele muda tudo. Aleluia. O Senhor não veio para quem é grande. Eu não tive o privilégio de nascer no berço evangélico. Eu não tive o privilégio de conhecer Cristo há muito tempo. Às vezes eu falo, Senhor, onde eu estava que o Senhor não permitiu te conhecer? Aleluia, tem coisas que são para testemunhos nossos. Tem rejeições dentro da tua vida. Tem dores. Aleluia, tem preconceito. Tem aflição, tem lutas internas suas. Que às vezes você pensa que isso foi muito ruim. Mas eu quero te dizer nessa noite, isso foi o maior alvo para o Senhor te escolher. Tudo aquilo que é ferido em você hoje, o Senhor transforma em remédio para você curar vidas no dia do amanhã. Então não contenda que o Senhor é teu passado. Não contenda tudo aquilo que você passou. Mas contemple o Senhor um tempo novo que Ele está abrindo na sua vida a partir de hoje. Mas Michele, mas eu não conheço a palavra. Eu não conhecia a palavra. E eu amo estudar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu nunca fiz um curso, eu nunca estudei. Mas o dia que o Senhor falou aqui, filha, eu não vim para quem é grande. O céu não é para quem é grande, o céu é para quem tem interesse. Eu quero te dizer uma coisa, as maiores coisas que eu aprendi foi dentro do meu quarto. Quando eu me converti, eu estava sempre atrás, pastor. Eu queria o melhor segredo. Eu queria saber qual era o pergaminho. Eu queria saber qual era a senha para o poder, para conhecer, para tudo. Aleluia, até o dia que eu entendi, quando o Senhor falou, filha, não tem segredo, não é correr além. Porque o Senhor não disse em te fazer, o Senhor disse ficar para receber. É só ficar perto de mim para receber, aleluia, tudo aquilo que você precisa. Eu comprava a melhor Bíblia, com resolução de rodapé, de explicação, de versículo por versículo. Michele, qual é a tua igreja? Qual é a tua Bíblia hoje? Essa aqui, ó. É só a palavra. O Senhor está dizendo tudo que você precisa é só do meu filho, da minha palavra e do meu Espírito. O segredo já veio há 2000 anos atrás. É o sangue da sua vida e o cordeiro na tua casa. Oh, aleluia, a gente não precisa de muito. É só querer estar perto dele, igreja do Senhor amado. Para conhecer, aconteceu o maior acontecimento na face dessa terra. Até hoje, o maior a gente está esperando vai ser o quê? O arrebatar. Mas qual foi o maior acontecimento até hoje? Foi o nascimento de Jesus. Aí quando a gente olha, o que aconteceu lá quando Jesus estava para nascer? A Bíblia diz que o quê? Que tinha alguém seguindo o quê? Uma estrela, assim ou não, igreja? E quem é que estava seguindo aquela estrela, o pastor? Era o sacerdote? Era o sumo sacerdote? Porque não era eles, irmã Michele. Eles estavam ocupados demais com uma cadeira, com um cargo dentro do templo. E quem é que estava seguindo a igreja? Os pequenininhos. Os magos. E dá um nó na nossa cabeça. Porque mago não tem nada a ver com o reino. Porque eram os magos. Porque um dia eles tiveram ideias. Um dia quando o Danielzinho foi para Babilônia e ninguém conseguia desvendar o segredo, e como Daniel vivia pertinho daquele que era grande, eterno e revelava tudo, aí quando Deus revelou através da vida de Daniel, os magos falaram assim, peraí, nós precisamos conhecer esse Deus grandão de Daniel. Aí
que ainda há espaço aqui na frente para nós estarmos orando pela tua vida. Você que quer um renovo, você que quer uma transformação, você que quer algo diferente na tua vida, você que foi invadido por essa palavra que te confrontou, assim como ele confrontou também. Sai do teu lugar, eu quero estar orando por você. Aleluia, Deus nessa noite quer te dar vida em abundância. Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Labaxuriana, labassuritana, labaxéria. Aleluia, Jesus está na casa, o principal está na casa. Aleluia, o Espírito de Deus está na casa. Eu já te convido a sentir a presença dele agora. Eu já te convido a sentir a presença dele agora. Eu já te convido a ser cheio nessa noite em nome de Jesus. O Eterno está na casa, o Espírito de Deus está movendo nessa noite. Labaxuricanta, labalabalagasai. Seja cheio nessa noite, seja cheio nessa
sobre as nuvens com grande poder e com grande glória, buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue que Ele mesmo derramou aqui na cruz do Calvário, aqui na terra. Então nessa noite, Senhor, cuida dos teus filhos, Senhor, restaura, Senhor, este altar.